Bem, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Diz assim o texto: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Senhor Deus, rogamos a Ti, Senhor, nesta hora, diante da Tua palavra, diante do Teu povo e diante principalmente do Senhor, rogamos a Tua misericórdia, pois a Tua palavra, Senhor, foi aqui aberta e que o Senhor fale de maneira graciosa a cada coração, Senhor, que aqui hoje nos ouve. Que não seja a nossa vontade, mas a Tua, que ela se aplique como assim o Senhor quiser realizar e fazer. No nome de Jesus que nós te suplicamos, te pedimos. Amém. Eu quero começar perguntando. Eu gosto sempre de começar perguntando, você não precisa me responder. Mas o quanto você é feliz e satisfeito por ser salvo por Cristo Jesus. Faz sentido para você ter sido salvo por Jesus e o quanto isso é importante para a sua vida, para a sua caminhada cristã? Foi para você maravilhoso ter nascido de novo, ter recebido uma nova vida? Tudo isso você sabe com certeza que isso aconteceu na sua vida, que é uma realidade. No entanto, quanto em seu coração isso é importante, isso é relevante, e até mesmo isso é visível, não somente para você, mas para com as pessoas que cercam você e a sua vida. O quanto isso é importante. Bem, meus queridos, eu quero hoje compartilhar com vocês sobre essa viva esperança e o quanto o nosso Senhor, que nos regenerou, que nos deu uma nova vida, fez isso para uma viva esperança. Eu quero poder fazer uma breve introdução, antes de entrar no texto propriamente. Eu creio que vocês já receberam uma introdução desta carta, através do pastor, mas eu quero fazer uma breve para que a gente possa compreender, até porque só fará sentido para nós compreender o que Pedro está querendo dizer a nós, se nós entendermos também o porquê desta carta e o que nos faz compreender sobre essa introdução. Primeira coisa é entender que Pedro é o autor desta carta. O apóstolo Pedro é o autor, até porque no próprio texto nós vamos ver a referência do próprio apóstolo fazendo referência a si mesmo. É claro que também devemos compreender que aquele que passa a ser o escriba desta carta é alguém chamado de Silvano, que escreve. E todos nós sabemos que há uma complexidade quanto a aquele que era o pescador, o Pedro que é de um lar e de uma cultura que não lhe permitiria desenvolver uma carta
que tem um grau e um nível elevado. Isso se justifica, podemos justificar, por causa daquele que foi o redator deste documento tão importante para a história da igreja. Pedro, segundo a história, ele foi morto em Roma por volta, eu vou aqui citar datas prováveis, porque não há certeza quanto a precisão dessas datas, por volta de 64 a 65, durante uma perseguição específica do imperador romano Nero, onde ele moveu contra os cristãos, e provavelmente essa carta, claro, logo depois da sua morte, no período antes da sua morte, foi escrita esta carta. Porque é importante compreender o aspecto do contexto da sua perseguição, porque ele vai se dirigir a pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sofrendo, que estão recebendo ameaças por sua fé em Cristo Jesus. Ameaças essas que, no decorrer da carta, vocês vão perceber que o apóstolo Pedro vai direcionar as pessoas para que elas possam saber se posicionar como pessoas cristãs em diversos contextos, na relação com seus familiares, com relação às autoridades constituídas, na relação também com os seus patrões, com seus chefes, enfim. O apóstolo Pedro aqui está preocupado em orientar aqueles irmãos que também são chamados aqui nessa carta de peregrinos, aqueles que foram dispersos e que agora vivem em uma região e são de pontos específicos que o próprio apóstolo Pedro vai citar lá no versículo 1, dizendo que eles são forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Alguns historiadores vão dizer que são áreas e regiões que não foram alcançadas pelas viagens missionárias do apóstolo Paulo, pelo menos a primeira e segunda. Mas que esses irmãos que passam agora a ser perseguidos, também irmãos que vêm do paganismo ou são gentios e que precisam receber orientações quanto ao viver cristão, não somente quanto às suas ações, mas principalmente quanto às suas reações. Ou seja, o que Pedro vai passar a ensinar nesta carta é que eles devem ficar tranquilos e ter a certeza na sua esperança que em meio às suas perseguições, o Senhor os acompanhará. E eles podem ter alegria no Senhor, ter a certeza de que em meio a esse sofrimento e perseguição, provações, o Senhor Jesus estará com eles. E que eles devem descansar no Senhor, confiar de que o Senhor os guiará em meio às suas provações e dificuldades. Pois bem, irmãos, o outro ponto importante que devemos entender nesta carta é o seu próprio propósito, que o objetivo principal dela é exatamente trazer ânimo, trazer até vigor, fortalecimento para os leitores, apóstolo Pedro, em meio a essas perseguições e aflições que eles estão passando, para que eles possam manter uma conduta diversa, é claro, da que eles viviam antigamente, antes de suas conversões, mas agora eles devem viver e se portar com dignidade, devem reagir em meio às agressões que estão sofrendo, às perseguições e os insultos por conta da sua fé em Cristo. Eles devem responder como cristãos e devem responder a esses ataques que sofrem e que continuarão a receber, portando-se como fiéis ao Senhor. São sofredores, são pessoas que estão sendo perseguidas, que devem se manter fiéis ao Senhor. Pois bem, o que o apóstolo Pedro quer nos ensinar com esta carta? Primeiro, nós devemos compreender o seguinte: depois dessa introdução, depois desse prólogo, podemos dizer assim, que o
o apóstolo Pedro traça apresentando-se, depois mostrando o propósito do Senhor, apresentando inclusive a Trindade, apresentando Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, um propósito da eleição. E isso foi importante apresentar para que eles tivessem também o consolo no Senhor que acontece a todos que passam por aflições, para todos aqueles que são afligidos de alguma forma, e que em meio às suas perseguições e dificuldades, eles têm um sentimento, uma sensação de que eles estão desamparados. E é importante para Pedro, nesse momento, apresentar a doutrina da eleição a eles, para que eles tenham a certeza de que eles foram escolhidos em Deus e que estão sendo perseguidos, porque faz parte do processo da caminhada cristã. E que, assim como eles foram chamados pelo Senhor para a salvação, o Senhor os acompanhará. Mas a partir de agora, o que é que Pedro, a partir do versículo 3 até o 9, quer nos ensinar? Que eles nasceram de novo, que eles foram regenerados, que eles receberam uma nova vida. E aí Pedro, então, o apóstolo Pedro, nesta carta, louva a Deus, neste trecho em particular, pela maravilhosa graça do Senhor, que é aqui manifestada pelo novo nascimento que aqueles irmãos receberam, e que eles precisavam ter consciência do que receberam da parte do Senhor. Eles eram pagãos e agora são salvos por Cristo Jesus. E qual é a primeira verdade que eu quero hoje compartilhar com os irmãos? Primeiro, alegrem-se, porque Deus salvou vocês. Eu fiz uma pergunta no início dos irmãos, e ela é relevante para que possamos compreender, entender e sairmos daqui fortalecidos da parte do Senhor quanto ao propósito desse trecho. O quanto você é feliz e satisfeito por ter sido salvo. Quanto para você é maravilhoso e importante ter nascido de novo. Que contentamento e satisfação no seu coração há pelo fato do Senhor ter transformado a sua vida. Eu quero, neste primeiro ponto aqui com os irmãos, enfatizar o seguinte: vocês devem se alegrar pelo fato do Senhor ter salvado vocês. Você, meu irmão, deve cada um de nós confiar e se alegrar no Senhor em saber que Ele nos salvou. E é importante aqui nós compreendermos que Pedro, nesse trecho, ele não inicia a sua carta apresentando as necessidades humanas. Se bem que poderia ele muito bem aqui iniciar a sua carta, já que eles estavam passando por dificuldades e perseguições, tratar logo de um aspecto humano com eles, para que eles pudessem se sentir confortáveis. Mas Pedro simplesmente começa esse trecho da carta glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor, e louvando ao Senhor pelo fato dele ter, como autor, dado àqueles irmãos que estão sendo perseguidos um novo nascimento. E eles devem se alegrar por isso. Olha como ele começa esse trecho. Bendito o Deus e Pai. Essa expressão ela é comum lá no livro dos Salmos. Ou seja, Pedro inicia sua carta dizendo, que também é a mesma coisa, louvem a Deus. Bendito Deus, ou seja, louvem a Deus. Aí nós temos vários salmos que iniciam assim, ou que expressam assim. Nós temos o Salmo 106, que diz assim: aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós temos o 107, que diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. O 108, firme está o meu coração a Deus, cantarei louvores, e entoarei louvores de toda a minha alma. O 134 vai nos dizer: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor. Até o 36 também nós vamos ver salmos que louvam ao Senhor. O 144 até o 150, você vai perceber que os autores desses salmos iniciam glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor,
louvando o Senhor. O Salmo 42, versículo 5, diz assim: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Isso tomando a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, que é uma linguagem bem mais popular e que diz assim: eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, meu Deus. Revista Atualizada nos diz assim: porque está abatida, ó minha alma, coloque sua esperança em Deus e o louve. Assim como o salmista Pedro conclama esses peregrinos a louvar a Deus. Por quê? Porque eles nasceram de novo. Aqueles irmãos precisavam exaltar o Senhor. Vocês estão sendo perseguidos, não adianta ficar chorando, não adianta ficar murmurando. Vocês devem louvar ao Senhor. Ele deu nova vida a vocês. Vocês estavam mortos e passaram a viver. E aí Pedro, então, tem algumas ênfases e algumas questões dentro desse aspecto que nós precisamos compreender. Qual é o motivo pelo qual eles devem se alegrar? Qual é o motivo pelo qual eles devem se alegrar? Pelo fato do Senhor ter dado a eles uma nova vida. Ou seja, os ter regenerado. Primeiro, porque o Senhor é misericordioso. Olha o que o texto nos fala. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Por que razão eles devem se alegrar? Porque Deus é misericordioso. Pedro diz que foi por causa dela que o Senhor assim os regenerou. Todos nós sabemos também que é por causa desta misericórdia que nós não somos consumidos. Meus irmãos, o Salmo 118, versículo 1, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o motivo que aqueles irmãos devem louvar o Senhor, bem dizer. Vocês nasceram de novo. Por quê? Porque Deus simplesmente é misericordioso. O objeto disso é exatamente a regeneração. Qual é o motivo? A misericórdia. O objeto da alegria de vocês é exatamente essa nova vida que vocês receberam. Pedro afirma, tal qual Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, quando Paulo, é claro, apresentando ali a questão da condição do homem morto na sua condição pecadora, e ele diz que ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Louve a Deus porque você estava morto. Louve ao Senhor porque você estava exatamente destinado ao inferno e Ele resolveu te dar vida por sua misericórdia. E esta nova vida que Ele te deu a você, então, essa nova perspectiva. E aqueles irmãos precisavam ter esta certeza da mudança de status que eles tiveram. Essa mudança de status que agora eram pagãos, eram pessoas que viviam alheios e aquém da vontade do Senhor e que agora servem ao Senhor e que estão sendo perseguidos, estão sofrendo, estão passando as duras penas por servir ao Senhor. E eles precisavam se alegrar nisso, confiar nele. Bem, a base, vamos perceber que Pedro então passa a dar convicção a esses irmãos da alegria que eles devem ter, que a ressurreição do Senhor é a base de sustentação desse novo nascimento em que eles devem se alegrar. Pois bem, não existe novo nascimento sem a ressurreição. Paulo em Corinto fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, só pode crer, só pode ter fé quem nasceu de novo. E aqueles irmãos podiam ter a plena convicção, aí já tomando Paulo, que eles foram crucificados com Cristo. O velho homem deles foi crucificado com o Senhor e eles então, recebendo a nova vida, receberam pela ressurreição de Cristo. E ela é importante. E o texto nos fala claramente isso, que segundo essa muita misericórdia,
Ele nos deu uma nova vida, ou seja, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição do Senhor, que é a base para o novo nascimento daqueles irmãos. Em segundo lugar, meus queridos, primeiro, eles devem se alegrar. Se alegrar por quê? Porque o Senhor deu a eles uma nova vida. Em segundo, eles devem se encantar, ou devem se surpreender, porque Deus tem um presente para eles. É maravilhoso a gente perceber o seguinte da parte do Senhor: o quanto Ele é misericordioso e ao mesmo tempo o quanto Ele é gracioso. O quanto Ele é gracioso. Pedro disse que deveríamos louvar a Deus porque Ele, e somente Ele, nos fez nascer de novo para uma viva esperança. O motivo foi a sua misericórdia, a base foi a sua ressurreição. E para que Deus fez isso? Pedro vai dizer: para que fôssemos herdeiros das mais ricas bênçãos desse Deus misericordioso. Meus queridos, se alegrem, porque vocês nasceram de novo. Se surpreendam com esse Deus que, além de manifestar a sua misericórdia, dando uma nova vida, Ele, por sua graça, fez isso para uma herança que Ele vai dizer que é incorruptível, que é sem mácula, imacessível e reservado nos céus para vós outros. E é interessante a gente entender que a herança é um nome atribuído ao direito ou uma condição de herdar, de ganhar ou obter, conquistar algo por via de sucessão, que vai passar a ser transmitido a alguém que vai receber isso como herança. E é interessante a gente entender que o herdeiro recebe os benefícios da herança não com base nos seus méritos, mas nos méritos daquele que constituiu esta herança. Então aqueles irmãos deveriam se surpreender e entender que mesmo em meio às perseguições, tribulações que estavam passando, entender que Deus agiu com misericórdia, dando a eles uma nova vida, mas eles deviam entender e ter o conforto no coração que o Senhor também promete a eles uma herança, mas que não é que advém deles, não é por merecimento deles, mas é nos merecimentos e no sacrifício daquele que garantiu a eles esta herança, Cristo Jesus, que morreu por eles, que ressuscitou, dando a eles a condição de nascer novamente. É corruptível porque não perece, não está de forma alguma sujeita a algum tipo de deterioração, ou seja, não se acaba. É uma herança que é incorruptível, é sem mácula porque não se contamina, é puro, absolutamente limpo. Na prática, é como alguém que está inadequado para estar diante do Senhor, quando há mácula. Diz também que é imacessível porque não pode ser destruída, não pode se alterar, como também jamais pode definhar e jamais também ficará desgastada, reservada aos céus, ou melhor ainda reservada, porque é o próprio Deus que garante a esses filhos que nasceram de novo, a esses filhos que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo. Deus garante e os confia e os surpreende, ou dá a eles a consciência que eles precisam estar alegres no Senhor, porque o Senhor os abençoa. O Senhor se compraz, se alegra em conceder a eles aquilo que eles não merecem, mas que por sua graça e misericórdia Ele resolve dar, pelos méritos do seu Filho Jesus lá na cruz. Em terceiro lugar, meus irmãos, além de se alegrar, de surpreender naquilo que o Senhor estava fazendo a eles, deveriam confiar em Deus, pois o Senhor estava protegendo. Lá no versículo 5, ele vai dizer o seguinte,
que foi para uma herança corruptível, lá no versículo 4, sem mácula, imacessível e reservada nos céus para vós outros, que diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Aqueles irmãos precisavam confiar no Senhor também. Não podemos esquecer do contexto de perseguição, do contexto de sofrimento que eles estão passando. E eles precisavam confiar no Senhor que os protegia continuamente. E o termo utilizado ali é um termo de guarda, um termo próprio para, posso dizer assim, um termo militar. Por quê? Porque era um termo que dizia que eles estavam mantidos a salvos e que eles estavam altamente vigiados, guarnecidos por um sentinela. É essa a ideia que Pedro quer nos dar, que a segurança da salvação aqui é garantida pelo próprio Deus. Por que isso é importante para eles? Por que isso é importante para nós? Há um outro salmo que nos fala que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Quando a gente lê e relê a história do povo de Deus que caminhou, todos nós sabemos que todas as suas vitórias devem ser atribuídas a Deus. E todas as suas conquistas que se davam porque o Senhor assim quis. E em muitos momentos Deus deu prova e criou situações para que eles se apresentassem numa certa diferença, inferior inclusive, para que ao final da história eles não viessem a se gloriar, para no final dizer: olha, nós conquistamos e vencemos porque nós estávamos bem preparados, bem armados. Mas o Senhor simplesmente os mostrava que eles venciam, porque eles não tinham capacidade para vencer, porque o Senhor os dava a devida vitória. O que é importante para aqueles irmãos? Eles estão sofrendo, como muitos de nós, em meio às perseguições e sofrimentos, sofremos. E devemos compreender que Deus é que provê a nossa segurança. E como um guarda, um sentinela, está a postos guardando o seu povo. E aqui, em nenhum momento, existe a ideia de que este guarda, este sentinela, está aqui afirmando que eles não passarão por nenhum problema, que eles não terão nenhuma dificuldade. Esta não é a ideia do texto. O que o Senhor está dizendo é que eles serão guardados e mantidos e preservados. E que passarão e terão intentos, terão provações, terão dificuldades e continuarão a ter. E aparentemente a gente olha e diz assim: mas que contentamento e alegria há em saber que eu continuarei a sofrer. Aqui Deus está querendo ensinar o seu povo a entender que eles continuarão sofrendo, passarão por todas as tribulações que precisarão passar, mas que o Senhor estará com eles, os guardando, caminhando com eles, procurando preservá-los, porque o nosso Deus é o guarda de Israel que guarda o seu povo. Diz assim o Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. O Salmo 124, versículo 1 fala: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Aqueles irmãos precisavam também entender e confiar no Senhor e saber que a segurança da salvação que eles tinham era apropriada pela fé. O apóstolo leva aqueles seus ouvintes a crer que a segurança de nossa salvação deve repousar na fé que temos em Deus, no Senhor. Eu fico pensando naqueles irmãos recebendo a carta do apóstolo Pedro, lendo com muitas lágrimas, é claro, e diante disso, e saber, tendo sido, é claro, confortados, com muitas lágrimas, recebendo aquela carta, confiando cada vez mais no Senhor,
crendo que Ele os salvou e também os preservará, os conduzirá em graça e misericórdia. Porque aquele que deu a nova vida há de preservar e conduzir esta nova vida. Creia que Deus não somente salvou você, mas que também tem guardado você, tem cuidado de cada um dos seus filhos. Há uma garantia também escatológica. Há também a certeza de que o Senhor tem como propósito para aqueles irmãos que eles estão sendo guardados hoje e sempre. Estão sendo guardados hoje e amanhã. Estão sendo guardados hoje, no exercício da sua fé hoje e até a volta de Cristo. Eles deveriam ter essa convicção, até porque é pós-Cristo. É o apóstolo Pedro se dirigindo a esses irmãos. É o apóstolo Pedro fortalecendo e orientando aqueles irmãos, e era interessante e era importante poder animá-los, fortalecê-los, para que eles pudessem entender que até há pouco tempo havia um Cristo, que era exatamente a razão da fé daqueles irmãos, e que eles precisavam ter certeza de que eles estariam sendo guardados pelo Senhor, que não estava ali fisicamente com eles, e que os guardaria também até a sua volta. E que é essa certeza que todos nós devemos ter também, que o Senhor nos guarda hoje, e até o momento da sua volta Ele garantirá aos seus filhos. Talvez muitos de nós não estaremos aqui para ver o Senhor, estaremos vivos para ver o Senhor voltando, resgatando a sua igreja, o seu povo. Mas devemos ter certeza que o mesmo Deus que trabalhou no passado com a sua igreja, preservando o seu povo no Antigo Testamento, caminhando com a sua igreja no Novo Testamento, caminhando com o seu povo na história, a partir do primeiro século, é o mesmo Deus que tem caminhado conosco, que estará conosco também no dia glorioso de Cristo Jesus. Em quarto e último lugar, é bom ouvir isso, né? Em quarto e último lugar, eles deveriam se alegrar novamente. A partir do versículo 6, há um ponto de mudança. O apóstolo Pedro, porque até o momento ele está lançando base àqueles irmãos para que pudessem confiar naquilo que Cristo fez, naquilo que o Senhor realizou, dando a eles uma nova vida, dando a eles a herança pela salvação que receberam do Senhor. E ele diz o seguinte, começa dizendo, nisso exultais. Há um ponto de mudança a partir de agora. E a expressão utilizada por ele é como se fosse assim, olha, se alegrem por tudo o que eu disse até agora a vocês. Se alegrem por tudo aquilo que eu afirmei a vocês, que eu anotei a vocês. Demonstrem grande júbilo, demonstrem regozijo no coração de vocês, demonstrem de tal modo aquilo que o Senhor fez por vocês, mas entenda o seguinte, é como um gol, né? É como se eles estivessem engasgados com um gol, não é? Por exemplo, eu só vou ter a alegria de ouvir um gol novamente só no que vem com o meu clube do Remo. Só no que vem. E quando sair, acho que vai sair com um pouquinho mais de alegria. É como se eu ouvisse até agora, olha, até esse momento, se alegrem por tudo aquilo que eu falei, afirmei, que deve confortar o coração de vocês. Mas entenda o seguinte, parece Deus falando para um remista, né? Olha, se alegrem, mas você continuará sofrendo. É Deus falando para um remista. E você que é pensador, não se entristeça, que está faltando ainda para que Deus também fale para você. Se alegre, mas você vai continuar sofrendo. Por quê? Porque embora no presente, por breve tempo, se necessário, que sejais contristados por várias provações. Se lembrem de tudo aquilo que eu falei a vocês. Tenham em mente tudo aquilo que foi afirmado ao coração de vocês, mas entenda uma coisa. O sofrimento, ele precede a glória. O sofrimento e a própria cruz também precedeu a coroa.
precede a coroa. E Pedro aqui está, agora de maneira bem prática, trazendo algumas lições importantes para aqueles irmãos. Lembre-se, o contexto é de perseguição, de tribulação. E eles receberam até o momento a base dizendo o seguinte: vocês devem se alegrar porque vocês nasceram de novo pela ressurreição do Senhor, e vocês devem confiar que Ele está guardando a vida de cada um de vocês. Se alegrem, mas entendam, vocês continuarão sofrendo. Mas entendam o seguinte, que há lições que Pedro nos dá com relação a essas provações. Em primeiro lugar, Pedro nos ensina que essas provações, elas têm um propósito, têm um ensino. São lições pedagógicas que ele quer nos dar. Ele diz assim, que embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Ele diz que é necessário, que é importante. Nitidamente, Pedro está dizendo aqui que é necessário, que implica ensinamento, que tem propósito aqui. Ou seja, todas as provações que Deus lança sobre nós, que permite ter em nossa vida, quero dizer permissão no sentido de que é vontade do Senhor, segundo o seu querer, sua graça e misericórdia, é sua vontade, para que passemos com a finalidade de termos lições importantes. Deus ensinou o seu povo lá no Egito. Deus ensinou o seu povo no deserto. Deus ensinou o seu povo nos cativeiros, nos vales, nas dificuldades, tristezas e tribulações desta vida. Em segundo lugar, além de ser pedagógica, as provações elas são variadas, elas são múltiplas. Ele diz assim, se necessário sejais contristados por várias provações. Não diz uma só. Vai dizer que elas são necessárias e passarão por várias, como nós temos passado. Eu brinco com a igreja dizendo, quando eu falo sobre esse assunto de tribulações e provações, vontade do Senhor, eu digo sempre aos irmãos o seguinte: a gente está passando por uma dificuldade e a gente acaba de resolver, acaba de sair de uma delas, a gente já tem outra na porta dizendo: posso entrar? Posso começar? Ou quando não, uma ou duas ao mesmo tempo e constantemente, por vez ou outra, estamos passando por provações, por circunstâncias adversas. Ou seja, é isso mesmo que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que os sofrimentos que passamos são marcados por várias provações. Todos nós passamos aqui, o nosso Cristo disse que nós passaríamos por várias, mas que nós deveríamos, aqui também esses irmãos deveriam ter bom ânimo porque a vitória é dele e ele garantiu isso para o seu povo na cruz, mas que seriam várias provações, diversas, que deveríamos passar. Aí alguém pergunta, mas que consolo há? No coração, deve haver no coração dos irmãos em saber que eles vão passar por muitas coisas ainda. É porque esta é a realidade, porque todos nós, meus irmãos, no fundo, nosso coração pecaminoso, nós sempre queremos uma resposta confortável para os nossos dilemas. Nós sempre, como que observadores de filmes, estamos sempre naquela expectativa de que sempre haverá um final feliz, que sempre o mocinho tem que ficar com a mocinha, com a bela, com a princesa. É essa expectativa que nós temos. Mas devemos compreender que existe uma realidade quanto às provações e nós devemos passar por elas. O Senhor não está, através de Pedro, enganando aqueles irmãos. Não está fazendo uma falsa promessa dizendo que eles, a partir de agora, se confiassem nele, no Senhor, eles não teriam mais dificuldades alguma na fé, na caminhada cristã. Não existe uma proposta dessa em nenhum lugar das Escrituras. Nós temos ouvido em muitos lugares, muitas falsas promessas, muitas propostas indecentes, porque é uma proposta indecente dizer que uma pessoa não vai passar por problema algum se ela confiar no Senhor. Meus irmãos, essas provações elas são dolorosas também, elas vão doer.
Pedro vai avançando, parece que vai ficando mais difícil. Não, ele quer que aqueles irmãos exultem, se alegrem. São várias, vocês vão ter que passar por muitas delas, e elas são dolorosas. Elas vão doer. Vai apertar o sapato, vai apertar o cinto. Sabe quando a gente está passando da medida do peso, não é? E a gente vai passando, e eu estou nessa fase, eu tenho lutado contra isso, né? Eu percebendo que os pontos do cinto, elas vão, né? Cada mês vai chegando na ponta, e a gente quer voltar para o que era antes, para o primeiro, né? Que alguns cintos que a gente compra, a gente vai e corta, e a gente faz na medida. Antigamente os cintos não, o que dava lá você tinha que fazer, se ficasse bamba era daquele jeito mesmo, se fosse apertado você teria que dar o seu jeito. Hoje não, você compra, você desparafusa lá e você corta, faz certinho, você coloca. E o cinto que eu estou hoje, ele é assim. Eu cortei direitinho. E a gente sempre corta no último furo, ou no primeiro furo, melhor dizendo, no primeiro furo, que vai pegar, não é? O gancho do cinto. E, deixa eu conferir aqui, está no segundo furo. E eu forço para o primeiro. E dói. Dói. Você está rindo porque sabe que dói. Não é? Você que tenta voltar para lá. O que Cristo quer nos mostrar, através de Pedro, que essas provações que aqueles irmãos irão passar, elas são dolorosas. Por vezes, eles vão chorar, eles vão se entristecer, até profundamente. O Senhor lá, no final das bem-aventuranças, Ele fez questão de dizer que aqueles irmãos que estavam ouvindo, os seus discípulos, é claro, eles eram bem-aventurados pelo fato de eles estarem sendo perseguidos, assim como os profetas que os antecederam também estavam sofrendo, haviam sofrido. Eles deveriam se alegrar, e ali o Senhor está dizendo que eles são bem-aventurados, são felizardos em sofrer, assim como os profetas sofreram. E há uma há uma identificação. Aqueles que sofrem por fazer a vontade do Senhor, por trilhar como um regenerado, aquele que nasceu novamente, aquele que sofre por ser cristão, ele se identifica com Cristo. Ele é como o seu Senhor, porque o Senhor também sofreu, em um nível muito mais elevado. E lá nas bem-aventuranças, ele diz que eles deveriam se alegrar, entender a felicidade deles por serem bem-aventurados, porque também aconteceu com os profetas. E esses irmãos devem ter essa consciência que essas dificuldades, elas vão doer. E todos nós vamos chorar em muitas dessas situações, porque esta é a realidade. Só que tem um ponto de conforto também. Essas provações, elas são passageiras. Amém? Fica mais fácil para falar amém aqui? Fica mais fácil, né? Se falar as provações são dolorosas, amém? Elas são passageiras, amém? Acho que eu vi 2 ou 3 a mais. São mais confortáveis aqui. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo. Deus não permitirá que as provações durem para sempre. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele age com graça e misericórdia. Aí o Salmo 30, como você conhece muito bem, versículo 5, que conforta grandemente o nosso coração, fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim como elas são dolorosas, assim como elas são variadas e têm um propósito, elas são passageiras. E isso aqui era importante para aqueles irmãos entender isso. Aqui talvez não podemos medir o grau de dificuldade que aqueles irmãos estavam passando, o grau das perseguições que sofriam. E era necessário entender que era doloroso, era difícil, era com lágrimas, eram variadas as provações, mas também entender que isso ia acabar um dia, e que não duraria para todo sempre as dificuldades que estavam passando. Mas também ele vai nos ensinar que as provações, elas são proveitosas. E ele vai dizer a partir do versículo 7, quando diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O ouro sempre vai ser um dos melhores
exemplos, uma das melhores ilustrações para mostrar que, quanto ao proveito das provações, e que o ouro, na verdade, quando passa pelo fogo, e aqueles que já foram em algum ourives para poder ajustar a aliança, o anel, foi mandar fazer algum ajuste, algum cordão, você vai perceber que o ourives ele vai passar o ouro pelo fogo, uma alta temperatura. E ali você vai saber se você recebeu um cordão, ou uma pulseira, uma aliança, você vai saber naquele momento se era ouro realmente ou se tem outros metais. Porque se naquele momento tiver outros metais, ele imediatamente pelo fogo, ele é separado do ouro. Pedro está aqui nos ensinando que o ouro, que é um metal autêntico, quando ele é apurado no fogo, ele mostra a sua pureza. Ele mostra que realmente é ouro. O que ele quer ensinar aqueles irmãos, dizendo o seguinte, que se eles entendessem que era passageiro, que era proveitoso, que são variados, as provações, que são dolorosas, e que se eles permanecessem firmes, assim como o ouro, eles estariam dando provas suficientes que todo o processo de perseguição, dessa caminhada tão dolorosa, cheia de espinhos que eles estavam passando, dariam provas suficientes daquilo que eles eram diante do Senhor. Dariam provas claras de que eles realmente eram regenerados, transformados pelo Senhor, efetivados ali pela ressurreição do nosso Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor precisa, em muitas situações da nossa vida, nos manter na fornalha do sofrimento. É necessário. É necessário para colocar à prova quanto à nossa fé, quanto à nossa vida, quanto ao nosso novo nascimento. E por fim, os versículos 8 e 9, essas provações que aqueles irmãos perseguidos que estão sofrendo, essas provações que eles estão passando, preparam para uma glória que é presente, é imediata naquele contexto, mas é futura também. E ele diz que a quem não, havendo visto, mas a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, a vida cristã, ela não é só contemplação. A vida cristã não é passar a vida inteira colocando a mão no queixo, olhando para o céu, dizendo que Deus somente é bom. Mas a vida cristã é contemplação, é comunhão com o Senhor, mas que também é provação, é também dificuldade, é também adversidade. A vida cristã, Pedro nos ensina que os sofrimentos de hoje podem ser transformados em glória. Ou seja, aqueles irmãos precisavam, naquela hora, naquele momento, ouvindo as palavras de Pedro, desfrutar que tudo aquilo que eles estavam passando tinha um peso de glória, como nós sabemos em outro versículo. Que tudo aquilo que eles estavam passando, que era pesado, que era difícil, que era conturbado e até perturbador, eles precisavam entender que havia um peso de glória, que o Senhor tinha um propósito maravilhoso para a caminhada deles. E que a caminhada deles também não se reduzia a sofrimento. Que não se reduzia também à contemplação. Mas eles precisavam entender que tinha uma finalidade. Precisavam entender que esse bojo, esse pacote que eles estavam recebendo durante essa caminhada, essa mochila, essa carga, esse peso, esse fardo, tal qual o peregrino, eles precisavam entender que era necessário, mas que tinha uma finalidade, que tinha um propósito. Meus irmãos, eu quero finalizar a minha palavra de hoje, desta noite, resumindo os versículos 8 e 9, dizendo o seguinte aos irmãos, de maneira bem prática mesmo: amem a Cristo
amem a Cristo, sofrendo ou não, na alegria ou na tristeza, amem ao Senhor. Em segundo lugar, creiam em Cristo, continuem a confiar, a crer no Senhor. Em terceiro, procurem sempre se alegrar nele. Procurem se alegrar pelo que o Senhor fez, dando a vocês uma nova vida. Ele regenerou vocês. Então vocês devem sentir essa alegria. Ele fala que vocês devem bendizer, que vocês devem exultar. E por fim, sempre e sempre tenham esse Cristo. Parece redundância, eles têm esse Cristo diariamente, já que Ele os salvou, né? Até porque ele diz que aqueles irmãos, lá no versículo 9, que o fim da fé daqueles irmãos era exatamente a salvação da alma deles. Pedro não está querendo lançar uma nova salvação ou uma nova explicação disso, mas simplesmente levando à consciência cada irmão sofredor, cada irmão perseguido, tudo isso, todo esse propósito estava canalizado, direcionado para a salvação da vida deles. Pois foi para isso que Cristo veio e eles foram salvos. Eles deveriam entender que esta salvação ela é garantida, ela é certa. E em nada eles poderiam duvidar. Mas precisavam ter plena ciência, certeza de suas novas vidas que tinham recebido do Senhor como igreja, como cristãos. E deveriam se alegrar para uma viva esperança. Esperança esta que não podia morrer, não pode morrer. E eles deveriam confiar, pois o Senhor estava confortando. Que Deus conforte, que o Senhor, a cada dia, com a sua graça e misericórdia, confirme em seu coração, seu propósito. E todos nós, irmãos, passamos por variadas situações, mas que precisamos entender que em todas elas o nosso Deus se faz presente e que requer de nós confiança, alegria, louvor e plena esperança do Deus que nos salvou, há de nos resgatar também, há de voltar e que nos dará plena paz para toda a eternidade. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graça, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Somos agradecidos a ti, Senhor, porque em meio às variadas provações, dificuldades que todos nós passamos, podemos ter a plena certeza que vem da tua palavra, que o Senhor estará sempre conosco. O Senhor já tinha dito isso antes da sua ascensão, pois nos deu o teu Espírito que habita em nós e que confirma a cada dia com o nosso Espírito que somos teus filhos. Dessa certeza eu te peço, ó Deus, te suplico ao teu povo, à tua igreja que aqui me ouve. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.